Nós vamos completar aí o estudo do princípio da humanização, nosso segundo princípio. E para terminar, a gente sempre apresenta um cardápio de metas, né? E inspirado nisso aí, eu peguei essa frase, né, que incentiva a gente a agir, né? A gente precisa aí ter conhecimento, obviamente, mas só ele não basta. Esse sujeito que está aí à esquerda, não adianta resolver o problema mostrando para ele o cardápio à direita. Não tem que, de fato, trazer a comida, mastigar e digerir. E esse é um processo que cada um de nós tem que fazer por si, com as suas questões pessoais, né? Ninguém pode fazer isso pelo outro. Concluindo o estudo do nosso segundo princípio, o princípio da humanização, que diz essencialmente que todos somos gente independentemente do nosso papel. A outra questão que é bom a gente relembrar, porque hoje vai ser importante para entender a explicação que segue, é esse diagrama aqui de círculos, onde cada um de nós está no centro. Ao redor da gente nós temos a nossa família, né, que é o nosso círculo imediato aqui na cor lilás. E tem um terceiro círculo aqui, que representa, na verdade, os outros lugares onde a gente interage com pessoas. E aí tem ambientes os mais diversos possíveis. Nós podemos falar do nosso ambiente de trabalho, nós podemos falar dos nossos vizinhos, podemos falar de associações onde a gente participa, de partidos políticos, de uma comunidade religiosa, de um grupo de amigos de verdade, de amigos virtuais, do nosso grupo de apoio e assim por diante, né? São diversos lugares que a gente frequenta e interage com pessoas e muitas vezes com características completamente diferentes. Alguns desses a gente escolhe, outros a gente é obrigado, outros a gente foge assim que dá, outros a gente não quer largar. Então isso acaba, na verdade, impactando o nosso comportamento. E ter consciência disso e do que a gente pode fazer em cada lugar em função disso é extremamente importante para poder adequar o nosso comportamento da melhor forma possível. Por último, essa introdução aqui, só relembrar que cada um dos princípios nós trabalhamos em 3 etapas, né? As 2 primeiras a gente já cumpriu há 2 e 3 semanas atrás. Quem não viu pode rever os vídeos no nosso canal no YouTube. Na semana passada nós cobrimos aí a maior parte das questões para reflexão, ficaram faltando algumas, eu vou passar daqui a pouquinho. E hoje vamos concluir aí com o nosso cardápio de metas específico para esse princípio da humanização. Então, só relembrar aqui das questões para reflexão. Eu vou só dar um tempinho aqui para vocês relerem, né? Nós colocamos aqui a questão da autorrotulação, né? Quando a gente veste um personagem com diversas características, né? E isso acaba, na verdade, afastando a gente da nossa humanidade. Outro aspecto é como que a gente se autoavalia, né? A questão mais importante aqui é a última, né? Que é justamente o uso da nossa experiência pessoal, né? Como fonte de inspiração para o nosso próprio desenvolvimento. Depois a gente tinha também já comentado aqui sobre algumas questões no ambiente familiar, né? Como que a gente pode usar essas questões aí para melhorar o nosso ambiente dentro do círculo familiar. E vamos agora então completar
essas questões avaliando o que nós chamamos de círculos sociais, né? Como a gente disse há pouco, é um conjunto de lugares com características diferentes. Entretanto, em cada um deles, onde a gente participa, nós temos regras, direitos e deveres diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar aqui é o seguinte: em cada um desses lugares onde eu participo, eu sei quais são meus direitos, os meus deveres? E muitas vezes a gente vai porque alguém convidou, chamou, fica, mas a gente nem se preocupa em entender direito como é que funciona. Obviamente o nosso benefício, o nosso resultado vai ser menor. Como nós estamos muitas vezes convivendo nesses lugares com pessoas que a gente não escolheu, então é extremamente fácil de topar com pessoas cujas ideias não batem com as nossas. Mas isso não deve ser razão para a gente partir para agressão, coisa do tipo, né? Pelo contrário, né? Temos que nos perguntar como é que a gente faz para conviver com essas pessoas que pensam diferente da gente, que fizeram outras escolhas, e que não, isso não significa que elas sejam nem piores nem melhores, né? Apenas que elas são diferentes da gente. Uma outra questão que muitas vezes acaba se confundindo nisso é essa questão do ter ou ser, né? Que a gente pode, na verdade, usar aí como ponte para o próximo princípio, porque tudo que a gente pode ter é limitado, né? Mas o ser, né, representa, na verdade, os nossos valores, né? A gente tem, na sociedade atual, muitas pessoas que se preocupam muito mais com aparência, com poder, entre aspas, né, com capacidade financeira, né, o fato de conhecer pessoas com essas características, e acabam, na verdade, fazendo disso a sua razão de viver, né? Então a gente pergunta para quem está nessa vibe ali, né, se ele ama as pessoas e usa as coisas, ou se ama as coisas e usa as pessoas, né? Infelizmente, nós temos hoje muitas pessoas que têm essa dúvida sendo colocada em prática no seu comportamento, e a gente tem que ser capaz de enxergar isso nas pessoas, né? Obviamente, nesses ambientes onde a gente frequenta, isso vai ser maior do que nos ambientes onde a gente escolheu, né? E mesmo assim a gente precisa conviver e precisa fazer isso sem rotular essas pessoas. Uma outra questão para a gente refletir aí a respeito dos círculos sociais é que existem alguns que são hierárquicos, né? Pensem, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, normalmente existe uma hierarquia, né? Alguém é chefe e alguém é subalterno, né? Alguém manda e alguém obedece, dizem alguns, né? Mas a questão aqui pode ser que alguns de nós sejamos os superiores, porque somos gerentes ou porque somos os líderes, e outros pode ser que sejam subordinados a alguém, né? Então, as questões, na verdade, podem ser vistas dos dois ângulos, né? A primeira questão assim, como é que eu, se estiver subordinado, eu reajo quando o meu superior, de repente, tem um comportamento que não é humano aqui na nossa definição. A segunda pergunta é: como é que eu reajo se isso acontecer não comigo, mas com os outros, né? E pior ainda, né? Como é que eu reajo quando algum dos outros que compõem esse grupo é tratado de forma injusta, por exemplo, sendo punido por um erro, uma deficiência que de fato não cometeu, né? E se a gente inverter os papéis, na verdade, só muda a ordem das palavras nas frases, mas as questões são
exatamente as mesmas. Muito bem. Para a gente completar então aqui a descrição do princípio, né, só falta aqui a gente tratar aqui de algumas sugestões de metas, né, que nós chamamos de cardápio. Lembrando que essas metas, na verdade, são sugestões baseadas em experiências concretas, né, de gente que já fez isso. Né? Todas as opções que tem nesse cardápio são gratuitas, né? Nós estamos entregando isso aqui de bandeja para todo mundo que está com a gente agora ou que estiver assistindo o vídeo depois. Né? Então tem aqui uma série de sugestões, começando por algumas questões individuais. Né? A gente pode, como primeira ideia aqui, retomar um plano, um sonho pessoal que você teve no passado e abandonou em função das dificuldades, dos problemas que surgiram na sua vida. Então, isso pode ser uma meta, ou dependendo do tamanho do sonho, do seu plano, pode ser inclusive um objetivo. Porque às vezes o seu plano, o seu sonho é grande demais para ser completado em alguns dias. Né? A segunda sugestão é fazer algo a mais por você mesmo, para crescer no seu amor próprio e no seu autocuidado. Isso, por sua vez, pode ser desdobrado em um monte de exemplos, né, muito simples, e que nós podemos, então, sugerir principalmente para as pessoas que têm dificuldade com isso, porque ainda estão extremamente abaladas, né, pelos problemas que toparam. Outra sugestão aqui, a terceira, é a gente, caso se reconheça com alguns daqueles personagens que nós descrevemos nas questões para reflexão, né? Se a gente se identificou, seja como caixa eletrônico, como mártir, como super-herói ou qualquer um daqueles personagens que a gente já descreveu com mais detalhe na semana passada. Então nós podemos tomar conscientemente a decisão de que nós vamos deixar de representar essa personagem e passar a ser a gente mesmo. Mais algumas sugestões aqui relacionadas ao ambiente familiar ou mais com outras pessoas, né? A gente se colocar, se permitir, né, dialogar com serenidade sobre as falhas pessoais, né, sejam da gente, sejam dos outros membros. Outra sugestão é se nós temos alguém no grupo familiar que eventualmente tem alguma deficiência importante, alguma pessoa, por exemplo, que não recebe ou não tem recursos suficientes para uma comida, um passeio, de repente a gente fazer isso por ela, né? Em outros casos pode se limitar, né? Principalmente nos dias atuais de pandemia, a gente entregar para a pessoa uma playlist com músicas interessantes ou com falas interessantes, palestras, apresentações, né? Tem muitas formas da gente ajudar alguém, fazer um agrado, né, baseado nessa sugestão. A última sugestão dessa lâmina é que a gente possa motivar outras pessoas, né, sejam da nossa família ou dos nossos círculos sociais, a fazerem esse mesmo tipo de agrado para outras pessoas. Isso vai acabar, na verdade, se for replicado por eles, criando uma pirâmide do bem. Né? E por último, né, nós temos aqui sugestões de, em primeiro lugar ali, evidenciar um ponto positivo da minha personalidade nos círculos sociais em que eu atuo. Né? Isto é, identificar daquilo que eu sou capaz de fazer, né? Aquilo que
se destaca entre as minhas habilidades e fazer com que os outros que participam desse mesmo círculo social possam se beneficiar disso. É claro que para isso a gente tem que evidenciar, a gente precisa se colocar nos holofotes, né? E essa, para muitas pessoas, é uma dificuldade aí a ser superada. Mas é um medo que é parte dos medos irracionais, né? Porque não tem nenhum risco real para a gente fazer isso, a não ser aqueles sentimentos que a gente acha que vai ter. Outra sugestão é a gente trabalhar para motivar mais pessoas a fazerem parte dos círculos sociais. Então, se você está envolvido numa causa para o bem, e você convencer mais pessoas a participar dela, né? Não importa qual seja o objetivo comum ali, né? Você vai estar contribuindo com que mais pessoas possam trabalhar por mais pessoas. E para fechar, então, né, nós podemos fazer isso, inclusive, passando a fazer, ou para quem já faz, incrementando o volume de trabalho voluntário que nós desenvolvemos. Então, para fechar aqui essa questão aqui do cardápio, né, eu espero aqui que vocês estejam conseguindo matar a fome com ele. Bom apetite aí na digestão das sugestões.